Gênesis 41. E aconteceu que, ao cabo de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio, e eis que subiam do rio 7 vacas, formosas de vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio, após elas, outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto a outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que de um colmo subia 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas, e as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes seu sonho. Mas ninguém havia que os declarasse a Faraó. Então falou o maioral dos copeiros a Faraó, dizendo: De meus pecados me lembro hoje, estando o Faraó muito indignado contra teus servos, e pondo-me em guarda na casa do capitão dos da guarda, a mim e ao maioral dos padeiros. Então sonhamos um sonho uma mesma noite, eu e ele. Sonhamos cada um conforme a declaração de seu sonho sonhamos. E ali estava conosco um mancebo hebreu, servo do capitão da guarda, e contamo-los e declarou nossos sonhos. A cada um os declarou conforme seu sonho, e como ele nos declarou, assim foi feito. A mim me fez tornar o meu estado, e ele fez enforcar. Então enviou o Faraó e chamou José, e o fizeram sair correndo da cova, e tosquiaram-o, e mudaram seus vestidos, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: Eu sonhei um sonho, e ninguém há que o declare, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o declaras. E respondeu José a Faraó, dizendo: Sem mim é isso, Deus anunciará a paz a Faraó. Então disse Faraó a José: Eis que em meu sonho estava em pé na margem do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosa de vista, e pastavam no prado, e eis que outras 7 vacas subiam após estas, magras, muito feias de vista e fracas de carne. Não tenho visto outras semelhantes em fealdade, em toda a terra do Egito. E as vacas fracas e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrada em suas entranhas, porque o seu parecer era feio, como no princípio. Então acordei. Depois tenho visto em meu sonho, e eis que de um colmo subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu o tenho dito aos adivinhadores, mas ninguém houve que me declarasse. Então disse José a Faraó: O sonho de Faraó é o mesmo. O que Deus há de fazer notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um mesmo. E as 7 vacas magras e feias que subiam depois delas são 7 anos. E as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó.
O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. E eis que 7 anos vêm, e será grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E a abundância na terra não será conhecida, a causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi segundado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades. E o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome, que haverá na terra de Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Assim que disse Faraó a seus servos: acharemos um varão como este em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Mas disse Faraó a José: vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel de sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestido de linho fino, e pôs um colar de ouro em seu pescoço, e o fez subir no 2º carro que tinha, e clamavam diante de sua face: ajoelhai! Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou o nome de José Zafenate-Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potifera, maioral de On. E José saiu pela terra do Egito. E José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó, e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura a mãos cheias. E ajuntou todo o mantimento dos 7 anos, que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo o mantimento do campo de cada cidade que estava ao redor dela, no meio dela. Assim, ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia número. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse um ano de fome, que lhes deu Asenate, filha de Potifera, maioral de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos da fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei.
Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento, e vendeu aos egípcios, porque a fome cresceu na terra do Egito. E de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome havia crescido em todas as terras.